Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga concurseira que vai prestar aí o concurso para a Polícia Militar do Ceará. Eu vou trazer uma dica quente para você aqui de criminologia. Criminologia, que é uma matéria que exige um pouco mais de conhecimento. Às vezes o candidato que já está estudando para outros concursos, ele já está acostumado com direito penal, direito constitucional, às vezes um direito específico para a polícia, mas ele esquece às vezes que tem algumas bancas que gostam de criminologia. A FGV é uma banca que geralmente, quando trata de segurança pública, traz esse assunto criminologia. E aqui a gente vai dar uma dica quente para você. Obviamente que é 30 minutos que a gente vai ter aqui uma dica rápida. Dentro da nossa plataforma da Vale Brasil Concurso, você tem esse curso completo, falando de todas as nomenclaturas da criminologia, tudo que você precisa saber para a sua prova. Mas aqui é uma dica rápida, só um aperitivo para você. Lembrando que eu sou o professor Magno Assis. Qualquer dúvida sobre criminologia, também dou aula de direito constitucional aqui. Qualquer dúvida, se você já assistiu outras dicas aqui, também você está acostumado a me ver em direito constitucional, pode me chamar no Instagram, @magnoassis44, ou pode chamar Vale Brasil Concurso. No Facebook, Vale Brasil Concurso. No Instagram, @vale.concurso. Ou nesse canal aqui, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários sobre essa matéria, sobre qualquer dúvida que você tiver sobre o seu certame. Lembrando que, quando você se inscreve nesse canal e ativa as notificações, você sabe em primeira mão tudo o que acontece no mundo dos concursos. Toda alteração que tem, todas as novidades, leis que mudam o tempo todo. Você está sempre antenado com todas e é gratuito. Para você se inscrever no canal aqui, você não paga nada. Pode ativar as notificações e se você gostar dessa aula, já deixa o seu joinha que ajuda muito. Deixe seu gostei, seu like aí, que ajuda muito ao nosso canal, que está crescendo a cada dia mais. A nossa dica é sobre criminologia. Qualquer coisa que tiver sobre criminologia vai estar no link aqui da descrição no curso da Vale. Lembrando que a gente tem simulado gratuito no curso da Vale, que se você adquirir o curso com preço especial, você ainda vai ter 7 dias para devolver o curso. Se você não gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, mas é sem compromisso. Você adquire o curso, viu ali que não era o que você esperava, você tem 7 dias de acordo com o direito do consumidor. Então não se preocupe com isso. Dentro da nossa plataforma tem esse curso completinho de criminologia. Aqui é só uma parte que está dentro do seu edital, beleza? Separei dentro do edital da FGV uma parte de criminologia para a gente discutir aqui. A gente tem 30 minutos, sem mais delongas. Vamos lá. Dentro de criminologia tem as escolas. As escolas de criminologia você precisa saber. Eu sou professor de Direito Constitucional e é impossível não fazer um parâmetro. Dentro de Direito Constitucional você tem a Constituição Federal. E a Constituição Federal está positivada. Ali tem os artigos que você precisa saber, os incisos, todas as doutrinas que tratam de direito constitucional. Mas a gente tem ali um código, que seria a nossa Constituição Federal. Quando a gente trata de uma matéria como criminologia, a gente não tem um código específico, é um estudo. Como é um estudo, a gente precisa de saber quais os doutrinadores que a banca gosta. Então, a banca da FGV traz muita essa diferenciação, essa nomenclatura, o criminoso louco, esses tipos diferentes de criminosos. E essa nomenclatura foi usada aí por vários pensadores ao longo dos últimos séculos. Um deles, que a banca mais cobra, que a banca mais gosta, e é a nomenclatura, mesmo que a nomenclatura seja um pouco diferente de um doutrinador, de um pensador para o outro, acaba que no final das contas a banca não pode sair muito daquela nomenclatura, você acaba, por uma característica ou outra, ali acertando a questão. Vamos lá. Dentro das escolas tem a escola positiva. A escola positiva tem várias divisões. Uma das divisões é o positivismo sociológico. E o nome mais expressivo é o Enrico Ferri. É o nome mais expressivo dentro do positivismo sociológico. Por ele ser o nome mais expressivo, é onde os outros doutrinadores mais modernos bebem mais dessa fonte do positivismo sociológico. Ele era um seguidor de Lombroso. Lembrando que Lombroso é aquele pensador, doutrinador, aquele escritor que achava que ele era médico, trabalhava em vários estabelecimentos penais, e ele achava que algumas características do indivíduo faziam com que ele fosse um criminoso. Ele começou a medir o tamanho da cabeça, o tipo físico, o biofísico da pessoa. Até hoje, quando é muito estudado, a gente sabe que vinha carregado de bastante preconceito, porque dependendo do tipo físico da pessoa, na cabeça, de acordo com o estudo de Lombroso, ele já achava que aquela pessoa tinha uma propensão mais a cometer crime, e o pensamento mais moderno não vê que é um pouco mais diferente. Qualquer um pode cometer crime, mas para sua prova dentro de criminologia, ao estudar Lombroso, você tem que saber que Enrique Ferri era um seguidor de Lombroso.
apesar de que ele não acreditava em todas as coisas que o Lombroso escreveu. Dentre as coisas que ele não acreditava é que somente os atributos físicos fossem necessários, fossem definidores para um criminoso agir. Ele ainda acredita que estímulos sociais, estímulos mesológicos, ou seja, da biologia, todas essas características influenciam para o cometimento de crime. Então vamos lá. A teoria sociológica e não exclusivamente biológica. A teoria de Lombroso é exclusivamente biológica. Se a pessoa tiver aquele biotipo que ele estudou, né, o tamanho da cabeça, o tamanho do nariz, o tipo de orelha, o tipo de olhos, esse tipo de criminoso, ele já seria recorrente. O Ferry, apesar de ser um seguidor de Lombroso, ele não acredita que tem fatores que influenciam além do fator biológico. O fator antropológico e os fatores crimógenos definidos como antropológicos, físicos e sociais. Por ser seguidor de Lombroso, ele ainda traz essa característica de que o criminoso tem alguns atributos físicos que iniciam ele no mundo do crime. Tem alguma pessoa que já nasce com aquela propensão pelo biotipo dele. Vamos discorrer mais sobre o Ferry, que é muito importante para a sua prova. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1929. Ele é considerado o pai da sociologia criminal, foi advogado e professor. Diferente de Lombroso, que era médico, ele era advogado e professor, e ele vem aí com essa obra que tornou ele o pai da sociologia criminal, porque ele tira aquela característica somente física e trata do sociológico. Ele acredita que algumas coisas que as políticas públicas podem fazer para melhorar os números da criminologia. A obra dele é Sociologia Criminal, ela foi de 1884, tinha como legado menos justiça penal e mais justiça social. É isso que eu estou falando, eu acredito que mais política pública, que é o que está acontecendo hoje. Isso aqui mas isso é comum, isso é lógico, mas esse pensamento em 1884 é um pensamento muito à frente do tempo. Porque em 1884 não tinha muita gente ainda pensando nesse sistema da justiça social. Era mais o olho por olho, dente por dente, era uma justiça muito mais vingativa do que uma justiça social. Acreditava-se que o criminoso deveria viver totalmente à margem da sociedade, não acreditava-se, por exemplo, em ressocialização. E alguns pensadores, como o Ferry, já estavam um pouco mais à frente do seu tempo. Ele fazia a classificação dos delinquentes em categorias. E essas categorias é que a banca muito cobra na sua prova, que a gente vai discorrer sobre elas aqui. Para ele, não podia cogitar que os criminosos são iguais. O Lombroso já acreditava que todos os criminosos que tivessem aquele biotipo já tinham aquela propensão a ser um criminoso. Cada um tem a sua personalidade, deveria ser, portanto, classificado em grupos, louco, ocasional e etc. Apesar de hoje a gente ter várias teorias que rechaçam esse modelo, algumas coisas de Henrique Ferry fazem muito sentido ainda hoje em dia. Um criminoso, por exemplo, do colarinho branco, um criminoso político, dificilmente ele vai poder ser preso com um criminoso comum, porque pode acontecer de um criminoso acabar ensinando o outro. Mas o nosso ordenamento jurídico tem a previsão de separação, de distinção de crimes, separação de estabelecimento penal, mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil, principalmente no Brasil, com essa superlotação dos estabelecimentos penais, de separar esses tipos de criminosos. Obviamente que o criminoso louco, aqui, se ele for taxado de louco, ele vai para um estabelecimento onde ele vai ser internado, no hospital psiquiátrico, mas os outros, o crime passional, por exemplo, é muito difícil numa cadeia você separar um criminoso passional de um criminoso, de um ladrão, por exemplo. Então é muito complicado isso. Mas aqui ele já defendia, em 1884, essa separação para a ressocialização. Rechaçava o livre-arbítrio, pois achava que era insuficiente. Para o autor existiam outros fatores além do livre-arbítrio que poderiam afetar o comportamento do indivíduo, resultando no crime. Então, uma das características que pode perguntar na prova é se Ferry achava que todos os crimes eram provocados por livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Ele acreditava que algumas características físicas do indivíduo, isso bebendo água de Lombroso, além do social, ou seja, o contexto que ele estava envolvido, mas a biologia, o clima que ele estava envolvido, era muito mais determinante para o crime do que simplesmente a própria escolha. É como se o indivíduo fosse condicionado fisicamente ao longo do tempo para o cometimento, ou para, pelo menos, a chance maior dele cometer um tipo de crime. Outra coisa que pode perguntar na prova sobre Ferry. Ele fundou a Escola Positiva, órgão de difusão do positivismo criminológico italiano, assim como a conhecida Avanti, que era porta-voz do ideal socialista. Publicou sua obra de Sociologia Criminal em 1914, por isso que ele é considerado o pai da Sociologia Criminal,
integrante da escola antropológica criminal, deu relevo não só aos fatores biológicos, como também aos mesológicos, ou seja, os fatores do clima, do tempo, ou sociológicos, ou seja, os fatores da sociedade. Se uma pessoa convivesse em determinada comunidade, já tinha mais propensão para o crime. A gente sabe que hoje isso também pode ocorrer. Alguém, por exemplo, que é inserida desde nova num contexto criminal, ela tem mais chance de se tornar um criminoso. Além dos físicos, na etiologia delinquencial. Não só os físicos, o Lombroso acreditava somente nos atributos físicos. Ele foi além. Salientou a existência do trinônimo casual do delito, composto por fatores antropológicos, sociais e físicos. Então, de acordo com Ferry, ele criou ali esse trinômio do crime, que, baseado, o criminoso, ele está sempre cometendo crime baseado em fatores antropológicos, sociais e físicos. Ele não rechaçou o físico também. Ou seja, apesar de avançar bastante, ele ainda colocou essa palavra físicos, que ainda estava aí da teoria de Lombroso. Combinado? Lembrando que essa aula na nossa plataforma da Vale é uma aula muito mais, com muito mais detalhes. Aqui a gente tem uma dica rápida, então a gente não pode entrar em muitos detalhes. Quando entra em doutrina, se você for olhar, aqui tem livro de 400, 500 páginas. Diferente de uma norma positivada, como constitucional, penal, quando a gente fala de criminologia, a gente está falando de ideias. Quando ideias não tem fim, por isso você tem que focar um pouco no que a sua banca pede, para você não viajar demais. Senão tem aluno que vai ter que ler livro de 400 páginas para fazer essa questão aqui. O delito para Ferry não é produto exclusivo de nenhuma patologia individual, o que contraria a tese antropológica de Lombroso. Exatamente isso que eu falei. Lombroso achava que aquela característica física específica tornava aquela pessoa um delinquente, um criminoso. Ferry já foi um pouco além, um pouco menos preconceituoso. Se não como qualquer acontecimento natural ou social, resultando na contribuição de diversos fatores. Então, o que ele pensava? Que fatores individuais, físicos e sociais podem influenciar uma pessoa a cometer crime. Hoje, acredita-se muito que a teoria de Ferry fosse baseada na criminologia moderna, os individuais e sociais, que a gente sabe que todo criminoso ele é influenciado por decisões pessoais e por decisões sociais. Dependendo do contexto que ele está inserido, ele pode ser mais propenso a cometer um crime. Essa questão do físico aqui, hoje na criminologia moderna, já está rechaçado. É você falar que um indivíduo que tem um tipo de cabelo, um tipo de cabeça, um tipo corpóreo diferente, está mais propenso a cometer crime. Hoje isso é muito preconceituoso. Mas por que a gente ainda estuda isso aqui? Porque muita coisa que Ferry falou ainda faz muito sentido, principalmente no que tange a individuais e sociais. Distinguiu, sim, fatores antropológicos ou individuais, a constituição orgânica do indivíduo, sua constituição psíquica, características pessoais como raça, idade, sexo, estado civil e etc. Ainda tinha muita coisa de Lombroso na teoria de Ferry. Fatores físicos ou telúricos, clima, estações, temperatura, tudo isso influencia. Ele estudou que na época do verão as pessoas estavam mais propensas a cometer determinados tipos de crime. Ele esqueceu, às vezes, de estudar como a criminologia moderna, que às vezes não era o crime que era influenciado pelo clima, e sim a quantidade de pessoas na rua. Na Europa, principalmente na Itália, na época do verão, tem muito mais pessoas transitando na rua do que no inverno, obviamente, por causa do inverno mais rigoroso. Então, ele bebe um pouco da fonte de Lombroso e, ao mesmo tempo, ele ajuda também na criminologia moderna. Opinião pública, família, moral, religião, educação, alcoolismo, tudo isso são temas que são discutidos até hoje. Por isso que a criminologia, em comparação com outro ramo aí que você está estudando, não tem aquela definição muito certa, porque ela trata de doutrina, não trata de lei. Quando eu falo de Constituição, todos são iguais perante a lei, é aquilo ali que está escrito. Aqui tem muitas ideias. Como está no campo das ideias, você tem que focar um pouco para a sua prova, estudar aquilo, obviamente. Criminologia é que isso vai separar você e dos candidatos que não estão estudando muito. Porque às vezes o candidato já está fazendo outros concursos, ele vai lá e fecha constitucional, fecha penal. Quando chega em criminologia, ele bate o olho e não consegue resolver, porque é muito específico e a matéria é muito ampla. Se você não tiver um direcionamento, você acaba aí estudando e não chegando onde a banca quer das questões. Criminologia é um fenômeno social como outros. Ele entende como delito, como natural. Então, Ferry, da escola positivista antropológica, ou sociologia criminal, defende que o crime é um evento comum, é natural.
todo local, ou seja, ele entende que o crime nunca vai acabar. É o que a criminologia moderna entende também. O crime é um fenômeno social. O Estado, né, o Estado como controle, ele deve manter em números aceitáveis, mas ele não deixa de ser um fenômeno social. Combinado? A gente já vai falar das diferenciações entre os criminosos que o Ferry fez, que é muito importante para a sua prova. E no finalzinho a gente vai dar algumas nomenclaturas para você aí ficar mais fera na sua prova. Obviamente que somente essa aula é insuficiente para você fazer sua prova de criminologia, porque o edital de criminologia dentro que a banca pediu é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é só um aperitivo. Se você estiver gostando dessa aula, deixe o joinha, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, ou @magnacis44 no Instagram, ou magnacis44@gmail.com, ou qualquer mídia social da Vale Brasil Concurso. Você pode tirar sua dúvida, pode fazer seu elogio, sua crítica, e comenta aqui embaixo se você está gostando. Para essa aula aí, deixe o seu gostei, ajuda muito o nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito, deixe as notificações ativadas. E se você quiser um simulado 0800, só clicar aqui embaixo. Lembrando que a gente está com promoção, não para somente o curso da Polícia Militar do Ceará, como para vários concursos no Brasil. Talvez você quer prestar, você consegue estudar para vários concursos ao mesmo tempo, e prestando concurso, você estuda até passar. Se você for focado e tiver determinação, uma hora você passa. Então, a gente já falou que o crime é um fenômeno social comum para o Rick Ferry. E a pena? O que é a pena para ele? Seria ineficaz se ela não vir precedida, acompanhada de oportunas reformas econômicas. É o que hoje, por isso que eu falo, que apesar de ter alguns fatores físicos ainda de Lombroso, pautados em preconceito, muita coisa escrita em 1914, 1884 por Ferry, ainda faz muito sentido até hoje, por isso que ele é muito estudado. Por quê? Somente a pena sem reformas econômicas é um sistema somente de vingança. Você pega uma pessoa que cometeu vários delitos de furto, por exemplo, e colocar ele na cadeia, preso por 10, 15 anos, não vai resolver o problema se não for feito reformas econômicas. É o que Ferry defendia e o que a gente acredita até hoje na criminologia atual. Reformas econômicas e sociais. Obviamente que se o único braço do Estado que chega na comunidade é o braço armado do Estado, a gente vai estar só tampando o sol com a peneira, vai estar enxugando gelo. Por isso que ao mesmo tempo que o Estado tem que aplicar a pena, ele tem que fazer reformas econômicas e sociais para que aquele crime entre em números aceitáveis. Mais uma vez eu falo com você, isso aqui parece lógico agora, mas isso foi escrito em 1884, 1915, então nessa época já era muito avançado para o tempo, orientados por uma análise científica e etiológica do delito. Ao analisar o tipo de delito que acontece em uma determinada região, você consegue fazer uma reforma econômica e social muito mais eficaz. Se daquele local tem um determinado tipo de crime sexual, um tipo de crime de furto, você consegue mais direcionamento. A criminologia existe justamente para isso, para determinar as políticas públicas onde o delito, porque uma comunidade, uma região, tem muita diferença de um lugar para o outro. Um tipo de reforma social, reforma econômica, que funciona num determinado local, na mesma cidade, às vezes, não funciona no outro local. Porque são tipos de crime, são tipos de realidades diferentes. Isso aqui já foi defendido em 1884. Olha pra você ver, ele já tinha uma cabeça muito mais à frente. Vamos lá. Por isso é que ele prega, o Ferry prega, como instrumento da luta contra o delito, não só o direito penal convencional, senão a sociologia criminal integrada, cujos pilares seriam a psicologia positiva, a antropologia criminal e a estatística social. Isso aqui foi no livro de 1915, a sociologia criminal, por isso que ele é considerado o pai da sociologia criminal, e apesar de atribuir muitas coisas de Lombroso, ainda ele é muito estudado justamente por causa desse trinômio aqui, de não estudar o delito somente como pena, somente como vingativo, e sim um sistema muito mais complexo que o Estado tem que se envolver. Sem mais delongas, a nossa aula são de 30 minutos aqui, rapidamente, a gente vai falar do que é aí o chave para cair em muitas provas de criminologia, que é a classificação dos delinquentes em 5 tipos. E essa classificação é do Ferry, lembrando que são vários doutrinadores, são vários pensadores, vários escritores que separou, classificou os criminosos, classificou os delinquentes. Essa é a classificação do Ferry. Se a sua banca não colocar o pensador, o doutrinador, essa classificação, ela tem que fazer de uma forma genérica. Então são 5. Esses 5 do Ferry. Lembrando que outros doutrinadores classificaram de outra forma, mas não pode sair muito disso aqui. O nato, o louco,
o ocasional, o habitual e o passional. São essas 5 classificações que podem cair na sua prova. A gente vai discorrer sobre cada um rapidamente, lembrando que no nosso curso isso é muito mais específico. O primeiro, nato, ainda vem da teoria do Lombroso. O que o Lombroso? Esse aqui é Lombroso, esse é os estudos que ele fez, o tamanho do crânio. O que ele fala? Que o nato é o tipo instintivo de criminoso, descrito por Lombroso como seus estigmas de degeneração. Ferri vislumbra como seu traço característico essencial e dominante a completa atrofia do senso moral. Aquele criminoso nato é aquela pessoa que tem atrofia do senso moral. Na cabeça desses doutrinadores, essa pessoa não tem ressocialização, porque ela já é um criminoso por características físicas, ela já vai ser um criminoso para sempre, independente de ela ficar presa 50 anos, o dia que ela sair da cadeia, ela vai continuar cometendo crime, porque ela é o criminoso nato. Essa é muito confundida aí nas provas, nas questões, com o criminoso habitual. A gente vai ver a diferença, quando eu falar de criminoso habitual, a gente vai ver a diferença do criminoso nato. Esse aqui, de acordo com, por isso que falam estigmas, né? Esses estigmas ainda dos físicos, baseado apenas na complexão física da pessoa, ela era taxada de um criminoso nato. Esse aqui não tinha solução. A outra definição que Ferri falava é o louco. O louco seria não só o alienado mental. O alienado mental é aquele louco por completo, mas também incluía os matóides, que é aquele que varia entre a loucura e sanidade, aquela pessoa que tem uma variação de humor. Hoje a gente conhece como alguma pessoa bipolar, que ela entra lucidez com algumas características onde ela faz coisas que ela não lembra. Então aqui também o louco entra não só como aquele louco totalmente louco, mas aquela pessoa que tem nuances entre loucura e sanidade. São aqueles indivíduos que estão na linha entre a sanidade e a insanidade. Essa pessoa na linha é considerada, chamada em inglês como borderline. Tem questões ainda que trouxe essa borderline. Borderline é linha de divisa, né? Linha da fronteira. Aquela pessoa entre a fronteira, entre a loucura e a sanidade. Por que eu trouxe não somente o louco? Porque muitas questões trazem isso, que não é somente o louco por completo. O criminoso classificado por Ferri como louco pode ser essa pessoa que, naquele momento do crime, ela estava num momento de loucura, mas ele não é louco completo. Combinado? Primeiro, criminoso nato. O segundo, o louco. Lembrando que não é só o louco completo, é o louco aí que vive entre a linha entre a sanidade e a insanidade. Pode ser essa linha, pode ser uma pessoa que fica entre a loucura, tem dias de loucura ou horas de loucura e horas de sanidade, ou pode ser aquela pessoa que está ali vivendo como uma pessoa normal, mas ela tem algum desvio de loucura. Essa é a segunda nomenclatura, a segunda classificação. A terceira classificação é o ocasional, é aquele que eventualmente comete um delito. O delito, o crime às vezes, é o acaso. Significa extrema excepcionalidade de conduta. O indivíduo não procura o delito, mas o delito é que procura o indivíduo. É aquela pessoa que está ali na sua casa, pula alguém na casa dele para tentar furtar, ele bate na pessoa, a pessoa bate a cabeça no chão e morre. Essa pessoa é um criminoso ocasional, o delito atravessou a frente dela, ela não procurou o delito. É aquela pessoa que às vezes começa uma discussão de trânsito, naquela discussão de trânsito ela se excede e machuca outra pessoa. Esse tipo de criminoso é o criminoso chamado ocasional. Geralmente ele não procura o delito, não é alguém que foi lá e roubou, alguém que foi lá e traficou, é alguém que o crime atravessou na frente dele. É o criminoso aí azarado. Ele estava num lugar errado, na hora errada. Esse é o criminoso ocasional. Não deixe de ser delinquente. O que ele está querendo dizer aqui é que não é aquela pessoa que comete o crime habitualmente. É o criminoso azarado. Então, lembrando, nato, aquele que não tem solução, por causa das características físicas dele, ele já nasceu com estilo criminoso. O criminoso louco é aquele que, mesmo sem ser louco totalmente, ele ainda tem nuances de sanidade, e sanidade é considerado louco. A pena dele tem que ser em hospital psiquiátrico. O terceiro, ocasional. O quarto, o habitual. Esse aqui é muito confundido com o criminoso nato. O habitual é reincidente na ação delituosa, é um indivíduo que praticamente faz do crime a sua profissão. Esse que faz do crime a sua profissão é o habitual. Não confunda esse com o nato. O nato é aquele que não tem solução. Aquele que, por causa das características físicas dele, ele pode ficar 10 anos preso. O habitual, ele pode ser ressocializado. Isso aqui não é o professor que está te dizendo, não. É Ferri que está te dizendo, tá? Aqui não tem pensamento meu, não. Aqui eu só estou usando instrumento para falar o que o Ferri falou. O que ele fala do habitual? É aquela pessoa que vive do crime.
aquele cara que vive do tráfico, aquele cara que é um matador de aluguel, essa pessoa, o crime para ela é uma profissão. Diferente do ocasional, o crime atravessou na frente dessa, essa ele procura o crime. Não confunda o habitual com o nato. O nato, as características físicas dele faz com que ele seja um criminoso sem solução. Ele já nasceu em tese por causa das características dele criminoso. Esse aqui, ó, alguma coisa da vida dele aconteceu e ele virou a sua profissão virou o crime. Ele vive do crime e para o crime. Esse é o criminoso habitual. Não confunda com o nato. O último, não menos importante, o criminoso passional. É aquele que é levado pela configuração típica do arrebatamento pelo ímpeto. Não lembre somente de um homem matando uma mulher, que é o exemplo mais comum. O crime passional, ele é um arrebatamento pelo ímpeto. Ele é movido pela sua emoção. E nem sempre essa emoção, o mais comum, o mais normal de se ver nos exemplos, é o crime movido pelo ciúme. É o homem que não aceita o término de um relacionamento. É o homem movido pelo ciúme, achando que a mulher dele está traindo ele. Esse é o crime passional mais comum. Mas esse crime passional pode ser movido por qualquer outro tipo de emoção. Por exemplo, um pai com a filha, um filho com uma mãe com um filho. Se o crime foi movido pela emoção, pelo ímpeto, pelo arrebatamento, pelo momento ali, aquela pessoa que fez sem pensar, movido por emoção, esse é chamado de crime passional. Às vezes o nome passional, a pessoa lembra só de paixão, e nem sempre é movido pela paixão. Tem que ser movido pela emoção, pelo arrebatamento e pelo ímpeto. Esse é o crime passional. Lembrando aí, ó, dos 5, vamos dar recapitulado. O nato, aquele que não tem mais solução, já nasceu daquele jeito. O louco é aquele que, mesmo não sendo louco completo, está entre a borderline, está na linha da divisa, na linha da fronteira entre a sanidade e a insanidade, e o louco por completo. O ocasional é aquele azarado, o crime atravessou na frente dele. Ele não estava prevendo cometer o crime, mas o crime atravessou na frente dele. Ah, mas ele poderia ter opção, uma briga de trânsito, por exemplo, ele poderia ter opção de ir embora, mas ele não estava prevendo aquilo ia acontecer. O ocasional aqui não quer dizer que ele é vítima, não. Quer dizer que ele é um criminoso, mas é um criminoso que não estava procurando o crime. O crime acabou acontecendo na vida dele. O habitual é aquele que vive do crime, e o passional é aquele que, movido por uma grande emoção, pelo ímpeto, pelo arrebatamento, ele acabou cometendo o crime. Essas são as 5 nomenclaturas que Enrico Ferri separou os delinquentes. Beleza? Ó, vou no final. Lembrando, o meu Instagram, qualquer dúvida, @magnacis44, a gente está aqui para te ajudar mesmo. Outra coisa que eu quero falar para você, que pode te ajudar na sua prova, eu vi que caiu numa questão, ainda tem uns minutinhos aqui, eu quero falar dessa nomenclatura que caiu numa prova e o aluno perguntou, e eu vou falar ela aqui para você. A palavra chama cifra negra. Isso é muito simples, caiu na última prova que trouxe segurança pública, e muita gente boa errou por uma questão só de não saber o que significa essa palavra. Todo tipo de crime que ele é noticiado ao Estado, ele entra numa estatística. Ah, naquele determinado Estado aconteceu 50 furtos no determinado mês. 50 furtos. Aconteceu 8 crimes sexuais. Isso entra numa estatística. Mês, tal. Alguns crimes não são noticiados. Alguns por motivos de achar que não vai recuperar, a pessoa teve o celular furtado. Ela acha que não vai recuperar o celular. Então ela não faz o boletim de ocorrência. Não comunica às autoridades que teve o seu bem furtado. Que são 2 exemplos, mas pode acontecer com qualquer crime. Por não acreditar na solução do crime, ela acaba não comunicando. Então esse crime não entra para as estatísticas. Então, suponhamos que numa comunidade, exemplo, de 100 furtos que acontecem, somente metade procura as autoridades, procura a polícia para fazer um BO. Então a gente tem, na verdade, um número muito maior de crimes aqui. A gente teria aqui 100 crimes de furto, mas na verdade somente 50 entrou na estatística. Se somente 50 entrou na estatística, a gente tem uma cifra negra de 50%. Então cifra negra são esses crimes não comunicados. Então, dentro de criminologia, a palavra cifra negra é aquele crime que, apesar de acontecer, ele não entra na estatística porque ele não é comunicado. Então, dependendo do crime, quando for estudar essa criminologia nesse determinado local, você já tem que levar em consideração essa cifra negra. Acontece também muito em crimes sexuais. Às vezes a mulher, principalmente a mulher, é vítima de um crime sexual e ela resolve não reportar por vergonha, por medo do que as pessoas vão achar, que ela é vítima da situação do crime sexual, mas as pessoas podem achar que ela contribuiu por ser vítima. Então, muitas mulheres não relatam às autoridades os crimes sexuais, e os crimes sexuais também
Como exemplo, entra uma cifra negra. Às vezes, de 8 crimes sexuais que foram reportados, tem mais alguns que não foram reportados. E esses crimes não reportados é o chamado a cifra negra. Beleza? Cifra negra são os crimes não reportados, mas que também devem ser levados em consideração quando for fazer aí o empirismo, os ensaios de criminologia para uma política pública, uma política econômica num determinado local. Então, cifra negra são esses crimes não reportados. Beleza? Vamos encerrar essa aula. Um abraço do professor Magno Assis. Qualquer dúvida pode chamar no Instagram. Um abraço, fiquem com Deus.